Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Nós estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma e, como vocês sabem, todos os domingos tem um tema específico. Esse segundo domingo vai nos falar sobre o tema da transfiguração. O primeiro domingo, vocês lembram, né? Nós meditávamos sobre as tentações de Jesus, as tentações que Jesus sofreu no deserto, ali durante aquele período de 40 dias em que ele esteve lá, aí ele foi tentado pelo diabo. Hoje, segundo domingo do tempo da Quaresma, nós vamos meditar sobre a transfiguração. Esta experiência que Jesus leva os discípulos a fazer com as realidades do céu. Para que tudo isso? Para que eles possam depois suportar também o momento da cruz. É um momento de glória com o momento da desfiguração. É o momento da transfiguração e da desfiguração. Então, é necessário fazer essa experiência com o Cristo transfigurado para conseguir suportar depois a desfiguração e não perder a fé. Vamos juntos para a meditação? O evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 17, versículos 1 até o versículo 9. Diz assim o texto: 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estavam falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: Não falem com ninguém sobre o que vocês viram, antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante deste grande acontecimento da história, onde Jesus convida 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, para que eles possam fazer esta experiência com a glória dos céus. Vejam que todo tipo de experiência, todo tipo de manifestação, todo milagre, ele está vinculado com uma missão. As coisas não acontecem simplesmente por acontecer. Você poderia me perguntar, mas se eram 12 os discípulos, por que Jesus não levou os 12 para já fazer essa experiência? Vejam, existem coisas que, quanto maior o número, parece que o sentimento ele se fragmenta e ele não é valorizado como deve. Então Jesus escolhe 3. Por que o número 3? A Sagrada Escritura nos fala dos números que são perfeitos, assim como a Trindade, assim Jesus escolhe 3. Então 3 era um número perfeito, é essa plenitude. Então era um número suficiente para que esta verdade fosse revelada a eles, esta experiência fosse apresentada a eles. Eu gosto muito desse texto da transfiguração, porque a partir da transfiguração nós começamos também um novo tempo. Veja, Jesus inaugura um novo tempo, mas com a vida de Jesus, esta presença de Jesus diante de nós, nós vemos que outros tempos também se inauguram. E agora nós estamos inaugurando o tempo em que
a lei e os profetas já não estão mais separadas em Moisés e Elias, mas agora tudo converge para Jesus. Tudo aquilo que nós ouvimos dos antepassados, agora nós ouvimos do próprio Jesus Cristo. E é Jesus que agora nos apresenta a lei do amor. É Jesus que nos apresenta aquilo que o Pai quer revelar a todos nós. E isso é muito bonito, porque toda a história nós vemos que Deus vai acompanhando a humanidade. E agora, enviando o seu próprio Filho, a história que continua, mas a história que agora é continuada a partir daquilo que Jesus nos revela. E isso é muito bonito. Então, toda a lei, tudo aquilo que os profetas anunciaram, agora como que se sintetiza em Jesus. Não é uma coisa que perde o seu significado, mas ele amplia o seu significado com a vida do próprio Jesus Cristo. Aquilo que os profetas anunciaram é aquilo que Jesus vive. Aquilo que se ensinava desde o princípio, agora Jesus vem para colocar em prática. E isso é muito bom. E aí nós vemos aqueles discípulos, de maneira especial Pedro, que falava bastante, ele sempre tomava a iniciativa para falar, e ele estava realmente um pouco assustado. Ele diz a Jesus, é bom estarmos aqui. Claro, a realidade do céu nós queremos manter. Sempre que nós vivemos uma realidade de céu, a gente quer que aquilo não acabe, aquilo não termine. Você que fez já alguma experiência com o céu, com esse momento de paz plena, algum momento de oração que você diz, nossa, eu gostaria de ficar para sempre assim, nesse estado. Eu gostaria de estar para sempre assim, com Deus tão próximo de mim. E era aquele mesmo sentimento que Pedro teve e os demais discípulos. E naquele instante, eis que uma voz que vem do céu fala com eles, a voz do Pai, que diz, olha, este é o meu Filho amado. Ouçam-no. Assim como vocês ouviram dos antepassados, assim como vocês ouviram as leis vindas de Moisés, assim como vocês ouviram as profecias vindas de Elias, assim agora ouçam Jesus. Nós precisamos ouvir mais a voz de Jesus. Por isso a minha insistência sempre com a palavra de Deus, tentando levar a palavra de Deus até a sua casa, e graças ao nosso bom Deus nós temos a tecnologia que favorece, então nós estamos tão distantes uns dos outros, mas ao mesmo tempo tão próximo, podendo meditar a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos refletir sobre a palavra de hoje, vamos pensar um pouco sobre esse momento da transfiguração e que nós possamos nos fortalecer nesses momentos fortes de oração para suportar depois as cruzes da vida, as cruzes do dia a dia. Que nós possamos estar próximos de Jesus nesse domingo, para que ao longo da semana, nas realidades do nosso trabalho, as dificuldades que nós temos, que a gente possa também estar fortalecidos e em oração. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz do Senhor e até o próximo momento de oração.